cristão precisa entender para que a sua fé seja reconhecida como uma fé saudável. Existem muitas coisas que nós precisamos conhecer, irmãos. Entretanto, existem coisas que são basilares, que a gente não pode deixar de entender, de se esforçar para compreender. E durante esses domingos que virão, serão esses assuntos que nós iremos estudar. Tá bom? Amém? Então vamos lá. Deus nos ajude. Zé Luiz. Introdução. Qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com o fundamento dessas crenças, as palavras de Deus ou aquilo que costumamos chamar de Bíblia. Ou seja, o assunto de hoje é bibliologia, né? O assunto a respeito da palavra de Deus com aquilo que nós chamamos de Bíblia, ou que a própria Bíblia chama de Escritura, ou lei, ou profeta, ou os salmos, ou os evangelhos, ou assim por diante. Na primeira linha aí da introdução, eu quis mostrar para os irmãos que qualquer análise de um conteúdo de fé precisa ter como base aquilo que Deus diz. Nós não podemos crer em algo, principalmente com relação à religião ou com relação à fé, apenas porque a gente acha que é assim. A gente precisa se perguntar o que Deus diz a respeito deste assunto. O que Deus diz a respeito da fé? O que Deus diz a respeito da salvação? O nosso ponto de partida é o que Deus diz. E aí, a partir de entender e de nos esforçarmos para ter esse entendimento em nossa vida, nós iremos começar a colocar os tijolos em cima desse fundamento. Então, se nossa preocupação é entender o que Deus diz a respeito de algo, onde é que a gente vai achar aquilo que Deus disse a respeito de algo? Na Bíblia. Então, nada melhor nós começarmos essa série de aulas, ou essa série de estudo, falando sobre as Sagradas Escrituras. No estudo de hoje, iremos responder as seguintes indagações. O que é a Bíblia? O que de fato representa este livro que as pessoas do mundo inteiro leem? Ou pelo menos uma parte muito grande leem. O livro mais lido da face da terra, o livro mais comprado da face da terra, o livro mais comentado da face da terra. O que é de fato a Bíblia? Ou de onde ela veio? Ela partiu de quem? Quem a escreveu? Quem está por trás dela? E a terceira pergunta é: quais são as suas características ou os seus atributos? A Bíblia tem quais qualidades que eu devo crer? São essas três perguntas que durante esta aula nós estaremos respondendo. Que é a Bíblia, de onde ela veio e quais as suas características. Eu quero dizer aos irmãos que os nossos estudos serão bastante básicos. Então, os teólogos aí de plantão, os conhecedores de plantão, por favor, tenham paciência. Mingau é gostoso. Mingau é gostoso. Vamos lá. Não é ruim. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do termo grego que significa livros. Neste caso, é disso que vem a palavra biblioteca. O que é biblioteca? Coleção de livros. Então, biblioteca vem da palavra Bíblia, que significa livro. A palavra Bíblia vem do termo grego que significa livros. Neste caso, a Bíblia Sagrada significa simplesmente livro
santo. Então, quando você está dizendo assim, Bíblia Sagrada, na verdade, sua intenção é falar de um livro que é santo, de um livro que é diferente dos demais livros. Ficou de uma forma convencional, nós chamamos este livro de Bíblia. Mas eu acho, mas aí já é o meu achismo, eu acho que esse não é bem um nome apropriado para esse livro. Eu gosto de chamá-lo de Escritura. Mas aí vai do gosto de cada um e assim por diante. Mas, de forma universal, os crentes espalhados da face da terra chamam esse livro de Bíblia. Porque Bíblia é uma coleção de livros e, na verdade, o que nós temos aqui não é um livro. O que nós temos aqui é uma coleção de livros. Por isso que chama-se Bíblia ou biblioteca. Entendeu, Paulo? Paulo vai ser aqui o meu. A Bíblia contém 66 livros distintos, escritos originalmente em 3 idiomas: hebraico, grego, e algumas porções dela foram escritas em aramaico. Então, isso é muito importante que os irmãos tenham em mente. A Bíblia não foi escrita de forma original em português, ou em inglês, ou em alemão, ou em italiano. O idioma original da Bíblia era o hebraico, que era o idioma falado pelo povo de Deus, pelos hebreus, certo? Desde o momento de Abraão, vai passando pelos patriarcas, até o momento em que o povo hebreu, ele é levado cativo para a Babilônia. Chegando na Babilônia, os hebreus se misturam com os babilônicos e o idioma hebraico ele vai se perdendo aos poucos, porque depois de passar dezenas de anos em um local, os meus filhos vão começando a pegar os cacuetes que chama? Gírias, termos. Paulista tem o quê? Sotaque. Vai começando a pegar o sotaque daquela terra. Para ele se comunicar, ele vai ter que aprender o idioma daquela terra. Lembre-se que durante bastante tempo o povo de Deus falava o hebraico. Mas quando Israel foi invadido e eles foram levados cativos para a Babilônia, eles resguardaram por um tempo o seu idioma, mas ele foi se perdendo e eles começaram a falar aramaico. De forma, queridos, que quando Jesus Cristo ele veio, o povo hebreu, ou o povo judeu, ou os israelitas já não falavam mais hebraico. O idioma que os hebreus falavam por ocasião da vinda de Jesus era o aramaico. Jesus não falava hebraico. É evidente que o hebraico era lido, era uma leitura que era feita na sinagoga, os sacerdotes liam o texto em hebraico e assim por diante. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Quando os judeus foram para a Babilônia, que eles perderam o idioma hebraico, os escribas, os sacerdotes se preocuparam em que eles perdessem a leitura da Torá, perdessem a leitura das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O que foi que eles fizeram? Traduziram a Bíblia do hebraico para o aramaico. Aí, lembre-se aí, qual o nome que a gente se dá a essa tradução? Vocês sabem disso? A Septuaginta. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia do hebraico para o aramaico. Para o grego não. A Septuaginta Também para o grego.
Septuaginta era do hebraico do grego. Sim, correto. O Evandro aqui está trazendo uma informação corretíssima. Vamos. Na época que o povo estava na Babilônia e os impérios foram se levantando, o idioma que era falado em toda aquela circunvizinhança era o grego. Então, o que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Então, o idioma que era lido nas sinagogas, a Bíblia que Jesus lia não estava no hebraico, estava no grego, certo? Uma pergunta com relação a isso? Não? Então, o que acontece? Nós temos aqui, qual foi o idioma original do Antigo Testamento? O hebraico. Depois houve uma tradução. Que tradução? Tradução do hebraico para o grego. Porque na época do Império Babilônico, depois que ele foi invadido pelo Império Grego e assim por diante, o idioma falado era o grego. É como se hoje, por exemplo, hoje ainda existe uma língua universal. Importa, por exemplo, o inglês é o idioma que é requerido de todas as pessoas, porque o inglês é falado nos países afora. Então, quando a pessoa quer se comunicar com outras pessoas de outras nações, ela procura aprender o inglês, que é a língua comercial. Na época de Jesus, a língua comercial era o grego. Então, houve a tradução do hebraico para o grego, certo? Essa tradução é chamada de Septuaginta. Por que é Septuaginta? Porque foram 70 homens que se reuniram para fazer essa tradução do hebraico para o grego. E algumas porções em aramaico, elas foram escritas, existe no Novo Testamento, algumas porções em aramaico, por exemplo, Eloi lama sabachthani. São porções muito poucas que existem no Novo Testamento em aramaico. Então, a língua falada era o grego, só que os judeus ainda entre si conversavam em aramaico. Tanto é que quando, por exemplo, Jesus falou isso, alguém entendeu errado, né? Ele está chamando por Elias. Então, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento é dividido em algumas porções em aramaico e a maioria esmagadora do Novo Testamento em grego. Alguma pergunta? Está claro? Está claro, Paulo? Então, assim, por que às vezes o pastor, ou você está ouvindo o pregador, aí o pregador vai dizer assim, ó, queridos, essa palavra no original grego, ela significa isso daqui. Era isso que o autor, quando escreveu essa palavra, queria dizer. Por que muitas das vezes você escuta isso? Porque algumas vezes na tradução se perde o peso da palavra que o autor queria dizer. Não há, por exemplo, não há na língua, muitas das vezes isso acontece, não existe na língua que o cara vai traduzir uma palavra que exprime o sentimento que aquele autor original queria dizer, certo? Isso acontece no português, isso acontece em qualquer tradução. Aí o pregador ou o palestrante, para fazer você entender o real significado daquela palavra, tenta esclarecer isso para você. Às vezes você pode dizer assim, não estou interessado lá em grego, estou lá interessado em hebraico, mas na verdade isso é importante, porque muitas das vezes o esforço do tradutor, traduzindo a nossa Bíblia, do grego para o português, graças a Deus por ele, mas a nossa língua portuguesa, ela é pobre no sentido de tradução, e aí se perde muito. Por isso que muitas das vezes há necessidade de falar algumas palavras em grego, não falar, mas
trazer o seu significado no original. Bom? Por exemplo, vou contar um exemplo para vocês. De forma convencional, a gente aprendeu nas escolas bíblicas dominical que quando Eva estava comendo do fruto, Adão estava distante dela. Veja comigo, veja. Vamos lá abrir lá. Gênesis 3. Não tem ninguém que tem uma versão King James não, né? Tem um celular aí que tem uma versão King James? Tem aí? Se alguém tiver um celular, eu consigo uma versão King James pela internet, rapidinho. King James já é um idioma que foi traduzido para o inglês. Vamos ver aqui o português aqui. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então assim, a leitura aqui, a leitura parece, não é que a leitura está dizendo isso, mas a leitura parece colocar Adão distante desta cena, né? Distante desta cena aí. Deixa eu ver aqui. Quem tem NVI aí? Todo mundo tem NVI. Veja nas notas de rodapé, Gênesis 3 e 6. Tem na nota de rodapé de vocês? Tem? Tem? Olha, tá vendo? Ó? Pronto. Então, o que acontece? No português, os verbos e os adjetivos, eles têm que andarem juntos. Senão a frase não tem sentido. Não tem sentido se cada coisa não estiver no seu devido lugar. No original está lá bem direitinho que quando Eva estava comendo, Adão estava com ela, vendo toda a cena. Por isso que Eva foi enganada e Adão não. Por isso que o pecado de Adão é de forma veemente exortada por Deus. Porque a função de Adão era repreender sua esposa, pegar um pedaço de pau, tacar na serpente, né? Mas estando com ela, era como se ele estivesse observando, vendo toda a cena, para ver o que ia acontecer. Deus disse, mas deixa eu ver o que vai acontecer. Eu vou esperar a Eva cair, né? Depois que ela comer, se não acontecer nada, vai que ela não morre. Na verdade, o texto não está dizendo isso, mas por essa cena descrita por Moisés, é exatamente isso que estava no coração de Adão. O que eu acabei de dizer está escrito aí na nossa Bíblia em português? Não, porque as palavras em português, o idioma português requer algumas regras que não poderia ser traduzida do hebraico para o português sem ter essa palavrinha aí. Teve que perder. Quem traduziu teve que cortar isso. Aí qual é a função do pregador? Dizer isso para os irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Só uma explicação. Tá? Então a Bíblia contém 66 livros distintos, escritos originalmente em 3 idiomas: hebraico, grego e algumas porções em aramaico, num decurso de 1000 anos. Ou seja, a Bíblia foi escrita num período de 1000 anos, desde Moisés até, por exemplo, João, que é o último livro de Apocalipse. Os próprios livros da Bíblia têm os mais variados conteúdos. Há livro de história, há livros de cartas, há um hinário, há até um cântico de amor entre um homem e sua esposa. Então, os mais variados assuntos, a Sandra está com as crianças lá. Existem na Bíblia os mais variados tipos de assuntos.
Por isso que se requer do leitor uma atenção. Não há necessidade de você estudar teologia para entender a Bíblia. O leitor simples, ele consegue entender a Bíblia. Entretanto, ele tem que usar as mesmas armas que ele usa para entender o mundo que lhe cerca no entendimento da Bíblia, irmãos. Por exemplo, quando a gente vai assistir um filme, e logo no começo do filme diz assim, filme baseado em fatos reais. O que você filme de suspense, filme de violência, as categorias do filme, é aquilo que o autor do filme vai se propor a passar. Você já vai assistir o filme sabendo que naquele filme vai ter suspense, vai ter tiro, vai ter bala, vai ter amor entre homem e mulher, vai ter terror. Você já sabe disso e você vai interpretar aquele filme com base naquilo que o autor queria passar. Vocês estão me entendendo, né? Você não pode assistir um filme de terror achando que é engraçado. É esquisito. Não é esquisito? Hoje em dia se faz filme de terror, mescla, né? Mas o filme de terror é para causar espanto, né, em você. Não é para rir. É para causar medo. Então, a gente vai a essas coisas já sabendo disso e a gente respeita isso. Então, a Bíblia também é uma coleção de livros que há os mais variados assuntos. E quando a gente vai a esses assuntos, a gente tem que respeitar isso. Há livro de história, contando a história do povo de Deus. Que essa história, a história se repete? Não. A história não se repete. A história não se repete. Então, a infelicidade de muitas pessoas é achar que aquelas mesmas histórias que foram narradas pela Bíblia, elas têm que acontecer ainda hoje. Coitadinho, você vai morrer e isso não vai acontecer. Isso é uma má interpretação. Eu tenho que entender que Deus está narrando a história do povo de Deus, como que Deus se revelou a esse povo, mas não necessariamente essa história vai se repetir. O que eu tenho que aprender com essa história? Aí é diferente. O que essa história está dizendo para mim? Aí vai dar interpretação já, tá bom? De uma forma bem didática, dividimos os livros da Bíblia da seguinte maneira. Então eu disse para os irmãos que era bem basilar, básico. Vocês só não entendem se você não quiser. Vamos lá. Antigo Testamento, ele é dividido assim. Pentateuco. O que é Pentateuco? É a coleção de 5 livros, lembra? Penta. O Brasil é o quê? Paulo. Quantas vezes campeão do mundo? 4 vezes. Ixi, bora de novo. Está em 94 ainda, 4 Paulo. vezes campeão do mundo. É 5. Você está 26 anos atrasado, Paulo. Ele está atrasado. 5 vezes campeão do mundo. Então o Brasil é pentacampeão, não é tetra. Campeão, bicampeão, tricampeão, tetra e penta. Porque eu pensava, cada vez que ele pega, ele diminuía. O 7-1 não fez isso com a gente. Ai, Jesus. O 7-1 não fez isso com a gente. Penta, vem de 5. Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis narra a história da criação do mundo e de como Deus escolheu os patriarcas para representar uma nação que ainda viria. Êxodo narra a história dos descendentes desses patriarcas entrando no Egito e depois saindo do Egito. Levítico narra a história, ou conta, Levítico é um livro das leis, é como Deus vai dar as leis para este povo. Números é o recenseamento, é como Deus vai dividir certo número de pessoas para lá, certo número de pessoas para cá. E Deuteronômio é a repetição da lei, certo? Vamos lá, históricos. Aí lembra-se, aqueles primeiros 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, que narram o começo de tudo, o êxodo, a saída do povo do Egito para Canaã, Deus dando a lei para o povo, Deus recenseando o povo e Deus repetindo a lei para o povo. Agora nós vamos para os livros históricos, Josué, Juízes,
Normalmente a gente gosta de ler mais esses livros aí, né? É legal. Quando a gente chega nesses livros, aí a gente ama. Mas quando a gente chega em Levítico, a gente não gosta muito não. Levítico é complicado. Número também, não gosta. Tabernáculo também. Pois é, Levítico também. É isso aí. E é matando, né, sangue descendo, né? De cordeiro. Mas tudo isso tem um sentido. Então, históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Pastor, eu tenho que saber disso? Tem. Você tem que saber disso. Até mesmo para ficar mais fácil para mim, para o pregador, para quem está pregando. Quando eu pedir para você abrir em Naum, você saber onde é Naum. Onde está inserido o livro de Naum. Então a gente vai pedir para o cara abrir Naum, ele vai abrir lá em Apocalipse. Aí não dá, né? Abacuque ele abre em Facebook. Não dá. Então, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Na Bíblia também tem a coleção dos livros poéticos. Os livros que são narrados com uma veia poética. Normalmente, quando um poeta vai descrever alguma coisa, ele não respeita algumas convenções. Por exemplo, não existe literalidade na veia poética. Quando o poeta está citando uma poesia, ele está tomado mais por sentimentos do que por literalidade. Por exemplo, você vai encontrar em Salmos e também em Jó que as árvores batem palmas para cantar ao Senhor. As árvores têm mãos? Não, né? Você pode interpretar isso literalmente? Não. Não pode. O texto não está dizendo que as árvores têm braços e mãos que fica batendo. Então você já sabe. Qualquer pessoa sabe disso, mas eu estou me informando. Você já sabe que é um livro poético que vai usar muito disso, muito de poesia, muito de linguagem poética para dizer um sentimento que estará acontecendo ali. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Tá bom? São esses aí. São 5, irmãos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros que fazem parte da coleção dos livros poéticos. Vamos lá, prosseguir. Proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então veja, é assim que está dividido o Antigo Testamento. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Os Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos são os livros que vão narrar a história do povo de Deus em Canaã, na terra prometida. Os livros poéticos são aqueles livros que vão trazer uma veia poética, inclusive o Salmo está inserido neste meio. Os livros proféticos são Deus levantando os profetas para falar com o seu povo. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que existe uma divisão aqui legal. Isaías, na cabeça do judeu, existe essa divisão. Também na nossa tempo não existe não. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel faz parte de uma coleção. Esses livros chamam-se profetas maiores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Zacarias e Malaquias faz parte dos profetas menores. Então, eu dividi em 4, né? Mas na verdade o judeu divide em 5. Né? Não é o judeu, há uma outra divisão que divide em 5. Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores e profetas menores. Por que é profetas maiores e por que é profetas menores? É porque um era maior que o outro? Um tinha 1,90 m, o outro tinha 1,50 m? Não é isso. É porque um livro é maior do que o outro? Não. É
pela extensão do ministério. Pela extensão do ministério. Por exemplo, o profeta profetizou no período de 60 anos. Outro profeta profetizou no período de 3 anos. Então, o profetizou no período de 3 anos é um profeta menor. O profeta que profetizou no período de mais anos é um profeta maior. Entendido, irmãos? Então, isso é a nossa Bíblia. Pelo menos parte dela é o Antigo Testamento. Ela é dividida em Pentateuco, histórico, poético e profeta. Aí você tem a liberdade de chamar profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Para vocês verem, Isaías, por exemplo, para os judeus, Isaías é um livro só. Na verdade, é um pergaminho só, Isaías. Ezequiel também é um pergaminho só. Quando alguém queria ler, por exemplo, você se lembra que quando Jesus entra na sinagoga, ele pega lá, tem uma caixa, um vaso lá, dentro dessa caixa está cheio de pergaminho. Jesus pega o livro do profeta Isaías, abre e lê. Não era como a nossa não, viu? Não era como a nossa, era um pergaminho. Você sabe o que é pergaminho, né? Ele pegou, abriu e leu. Os judeus tinham na divisão dos profetas, Isaías era um livro só, Jeremias era um livro só, Lamentações era um livro só, Ezequiel um livro só, Daniel um livro só. A partir daqui de Oséias até Malaquias, era um pergaminho só para esses outros profetas. Quem quisesse ler Amós, teria que sair procurando entre os outros profetas. Mas quem quisesse ler Isaías, pegava só o livro do profeta Isaías. Vai entendendo? Diga. A ordem é essa na Bíblia? Vai dando, mas a sequência é essa daí? Não, assim, irmãos. Mas tu está falando a ordem cronológica dos acontecimentos ou a ordem cronológica da Torá do livro dos judeus? Não, aqui. Essa sequência aí. Na nossa Bíblia? Tá, na nossa sequência. E a outra da cronologia mesmo. A ordem cronológica não é essa, irmãos. Os irmãos, né, do passado se juntaram e fizeram essa ordem na nossa Bíblia, né? Mas essa não é a ordem cronológica. Eu convido você, por exemplo, a procurar uma Bíblia na ordem cronológica. Você já leu a Bíblia bastante? A sua Bíblia bastante? Tente comprar uma Bíblia na ordem cronológica e tente ler. Você vai ter muita dificuldade. Porque, o primeiro livro da Bíblia, é para ser Jó. Não é Gênesis. Jó. Jó, ele é um livro que está lá no meio da Bíblia, né? Mas, na verdade, Jó, ele é contemporâneo ali entre Abraão e Moisés. Jó é considerado um patriarca. Então, o livro de Jó deveria, não é que isso implique alguma coisa, mude em alguma coisa, mas na ordem cronológica, o livro de Jó deveria ser o primeiro livro da Bíblia, certo? Na ordem cronológica. Por exemplo, irmãos, o livro de Esther. O livro de Esther deveria ser o último livro da Bíblia, o último livro do Antigo Testamento. Deveria ser. Vocês se lembram onde é que Esther está? Quando ela escreve, na verdade, Esther não, é Esther. Vocês se lembram onde é que ela. Esther é rainha, né? Ela casa-se com o rei Assuero, né? O imperador Assuero, que Babilônia invadiu Israel, depois os medo-persas invadiram Babilônia e dos medos-persas saiu o rei Assuero. Então, Esther vai casar com esse homem aí. Esther já no finalzinho do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, esses caras aí exerceram o seu ministério dentro desse período aqui, dentro do período histórico. Por exemplo,
Você vai encontrar citações de Isaías lá no livro de Reis. Ele está exercendo o seu ministério lá dentro. Então, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Então, se você quer ler uma Bíblia de ordem cronológica, já tem no mercado. Glória a Deus. Esse tipo de Bíblia. Desculpa, me perdoe. Falha minha. Amém, irmãos? Entenderam aí, né? Vamos lá. Derrubei o capacete. Novo Testamento. Vamos correr. Evangelhos. Lembra? Pentateuco vem de 5 livros, coleção de 5 livros. Histórico vem da narrativa, da história contada do povo de Deus entre quando eles entram em Canaã até o momento em que eles saem, vai contando história por cima de história. Poéticos é um sentimento desses indivíduos aí que é passado de forma bastante de figura de linguagem. Profético é Deus levantando os profetas para conferir sentença para o seu povo, para aprovar ou para desaprovar. No Novo Testamento, encerra-se o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. A gente divide Antigo e Novo Testamento, né? Mas a Bíblia é uma só. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses 4 livros se propõem? Se propõem a narrar o nascimento, a vida, a morte e nascimento, vida e ministério, morte e ressurreição de Jesus. Você não vai para os evangelhos procurando doutrina, ensinamento. Tem ensinamento? Tem, é claro que tem. Todo livro da Bíblia tem ensinamento. Mas esses ensinamentos que há no Evangelho, eles precisam estarem ensinados em outros lugares. Porque os Evangelhos, o que os Evangelhos se propõem a passar? Os Evangelhos se propõem a narrar o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Então você vai ler os Evangelhos, é isso. Históricos. Nós temos no Novo Testamento um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Conta a história desde o momento que Jesus é assunto ao céu, Jesus é elevado ao céu, dá ordem aos seus apóstolos para pregar o Evangelho, e aí então começa a odisseia da igreja, a história da igreja. Desde esse momento, a igreja começa em Jerusalém, Samaria, não é? Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da Jerusalém, Judéia, Samaria. Pronto. Veja que começa lá em Jerusalém, um povo bem pequenininho, termina o livro de Atos, Paulo aonde? Lá em Roma, os confins do mundo, pregando o Evangelho. É a história da expansão do Evangelho. É um livro histórico. Então você não lê Atos dos Apóstolos atrás de doutrina. Por exemplo, Paulo se converteu no meio do caminho, numa viagem, quando uma luz raiou, ele caiu, então ele ouviu uma voz do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha que texto lindo. Isso significa que para que uma conversão seja verdadeira, você precisa estar meio-dia, você precisa ver uma luz forte, e você precisa ouvir uma voz: João, João, porque você me persegue? O Jardel, Paulo, tem que cair também, né? Porque você tem que cair. Se não cair, não é conversão. Ficar cego. E ficar cego. E ficar cego. Não é um livro que se propõe, eu quero que os irmãos entendam, eu não estou dizendo que não tem ensinamento, mas a proposta do livro não é essa. A proposta do livro é narrar a história da expansão do Evangelho. Essa é a proposta do autor. Vocês estão me entendendo, né? Agora, como termina Atos dos Apóstolos? Aí nós temos, aí pode ler, irmãos, aí pode procurar ensinamento na sua vida. Por quê? Nós temos cartas paulinas, que vai de Romanos a Filemon. Nós temos uma carta que eu acredito que foi escrita por Paulo, mas é só eu acreditar. Tem muito debate com relação a isso, mas eu coloquei carta desconhecida. Carta
cartas gerais, que é de Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 2 João, 2 João, 3 João e Judas. Essas são epístolas, cartas, que foram escritas por quê? Quais as razões que levaram os apóstolos a escrever essas cartas? As igrejas já estavam instituídas, o evangelho já tinha chegado aos lugares mais longínquos, já existiam igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra daquela época, e os problemas começaram a existir. Como é que a gente age dessa forma? Peraí, tem alguém que está na igreja e está desse jeito. Tem alguém aqui na igreja que está se deitando com a mulher do pai dele. Como é que a gente age? O que a gente faz com esse indivíduo? Aí começavam a existir as dúvidas e como eles deveriam agir com relação àquele problema. Aí os apóstolos, levados pelo Espírito Santo, se propunham a escrever, ensinando as igrejas a resolverem os problemas. Então são cartas essencialmente doutrinárias. Quando você as lê, pode procurar a doutrina lá, ensinamento, que é o que tem lá. É ensinamento para a sua vida. Entenderam, irmãos? É a proposta, estou falando de proposta. A proposta do autor é essa. Tá? E nós temos o livro profético. Qual é o livro? Desde o começo de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz assim: escreve aí as coisas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, a proposta do livro de Apocalipse é consolar o povo de Deus que estava sofrendo tribulações naquele momento, mostrando a este povo que Jesus era quem reinava sobre o trono. Embora o imperador estivesse perseguindo a igreja, eles não precisavam se preocupar que quem reinava soberano era o Senhor Jesus, que apesar de que visivelmente o povo de Deus estivesse sendo derrotado, isso era apenas aparente. No final das contas, o povo de Deus iria se sair vitorioso. Não é isso que tem no Apocalipse? Começa aquelas perseguições e tudo mais, você, lá no ápice, no final do livro de Apocalipse, como é que você vê a igreja? Vitoriosa, adornada, e assim por diante. A proposta do livro de Apocalipse é apresentar isso. E apresentar revelações futuras, coisas que um dia ainda irão acontecer. Ainda, isso é a divisão da nossa Bíblia. No Antigo Testamento, Pentateuco, histórico, poéticos e proféticos. No Novo Testamento, os Evangelhos, os históricos, cartas paulinas, cartas desconhecidas, cartas gerais e o livro profético. Alguma pergunta? Para a gente continuar aí? Está gravando. Porque isso é bonito. Isso aqui é a madeira do grava, né? Não foi bem isso não, viu? Vou gravar todo domingo. Todos os irmãos entenderam, irmão? Há alguma dúvida aí com relação a isso? Isso eu vou ter que cortar. Está claro para os irmãos? Por favor, quando forem ler determinado tipo de livro, lembre-se disso. Lembre-se disso. Lembre-se da proposta do autor, porque senão você vai entender coisas erradas. Porque senão você vai trazer uma interpretação equivocada para a sua vida. Porque senão você vai querer trazer o que era para uma época, o que não é para hoje. Por exemplo, lá em Gênesis, conta a história da criação e de como Deus lidou no começo com o homem. Deus lidou com o homem de uma forma que não lida com a gente desta mesma forma. Exemplo, quando Deus cria Adão e Eva, uma das ordenanças que Deus dá para Adão e Eva é o quê?
Era para ser igual o ratinho mesmo. Crescer e multiplicar. Isso era uma ordem de Deus. Aí você está lá lendo. De repente você chega nesse texto. Aí um cidadão como eu, tem um filho, né? Aí eu começo a me sentir culpado. Por que eu começo a me sentir culpado? Porque eu faço o controle de natalidade, né? Eu tenho todas as minhas preocupações para não ter mais filhos e tudo mais. Por devido às situações que não vem ao caso. Mas aí eu vejo o texto. Deus dizendo que é para crescer e multiplicar. É um mandamento. E eu não estou cumprindo com esse mandamento. Eu sou crente de Jesus e eu amo o meu Senhor. E o que tiver no meu coração para obedecer ao meu Senhor, eu vou fazer. Então eu vou chegar para a mulher e dizer assim: pare de tomar a pílula. Assim é. Eu vou fazer isso? Bom, se eu não entender que Gênesis foi um livro específico, para uma época específica, que Deus dá leis específicas para um povo específico, e que a história de Deus lidando com aquele povo vai ser diferente de Deus lidando comigo agora. Se eu não entender isso, eu vou ter que dizer que eu estou pecando e vou ter que cumprir com esse mandamento. Inclusive vou pregar aqui na igreja que o crente mais santo é o crente que tem mais filhos. Jardel. Está errado. Esses erros acontecem por falta de compreensão da proposta do autor do livro. E eu poderia ainda mais aprofundar esse assunto, mas não veio o caso. Mas vocês têm entendido tudo isso daí. Bom? Oi. Uma vez no estudo me passaram a ideia de que Deus, como Pai, deixa para a gente um testamento. E aí, é essa mesma ideia de que, tipo, eu herdei um testamento na época antiga, e aí depois Jesus agora no Novo Testamento para mim. É mais ou menos isso. Eu acho que essa ideia, ela precisa ser... vocês entenderam o que ela está dizendo? Ela falou baixinho, foi. Então assim, quando ela disse que uma vez ouviu alguém dizer que o pai, normalmente, ele deixa um testamento para os seus filhos. O pai morre, aí deixa um testamento para os seus filhos. O Novo Testamento é para nós um testamento que Deus deixou para nós, basicamente isso. Como se o Antigo Testamento não fosse. Não, é como se naquela época eu tinha um testamento e depois de Jesus veio um testamento que foi meio que... Uma renovação do testamento. Não é a ideia que eu quero falar, não é tipo se um não vale o outro é válido, é mais essa ideia, se ela é uma ideia válida do testamento, vai para Cristo. Ela pode... Não tinha sido apresentada nesse aspecto. Por que é testamento? O que significa testamento? O que é testamento, irmãos? Testamento é um documento que mostra a vontade de Quando você alguém. está vendo, quando você vê a Bíblia em forma de promessas, dá para você ver isso. Testamento é aliança. Um testamento é uma aliança que Deus fez com o povo. O que acontece? O Antigo Testamento é o antigo pacto, é a antiga aliança. Era como Deus lidava com o povo do Antigo Testamento. E aí, com base nessa antiga aliança, nós tínhamos leis que deveriam ser cumpridas e respeitadas. Nós agora temos uma nova aliança, não mais como aquela. A antiga aliança foi dada em tábuas de pedra. Segundo o autor de Jeremias, abra por favor Jeremias capítulo 33, se não me engano. Eu acho que é esse texto. Entendeu?
Depois eu vou ter que mostrar esse texto para você, vai estar aqui na minha cabeça. Terminar a aula agora. O que o texto diz? Eis que virá dias em que farei uma nova aliança com o meu povo. Uma aliança diferente daquelas que fiz com os seus habitantes. Hebreus capítulo 33? 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus? Não, mas não é esse texto que eu estou querendo, não. É o de Jeremias, é o da, aliança, da É a nova mesma aliança. coisa? Ele está citando Jeremias, né? Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis e sua mente as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: esse é o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Bom, o que acontece, Mariana? Acho que é 32, 39. Vem aí. A minha versão é diferente. Leia. É a mesma coisa. Dar-lhes dele o coração e um só caminho, para que ele temam todos os dias, para o seu bem e o seu filho. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que ele não se apartem de mim. Não é esse? Vai, leia. Afirma o Senhor, uma vez estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como uma aliança que firmei com os antepassados. Olha só, tio. Olha aí. Não será uma aliança que firmei com os vossos antepassados. Se está aí na mente de vocês. Êxodo 20. Quando Deus desce sobre o monte Sinai. E aí o monte começa a fumegar. Aí Deus começa a ditar a sua aliança. E aí escreve essa aliança em tábua de pedra. É disso daí que Jeremias está dizendo, que Deus está usando Jeremias. Não farei uma aliança diferente daquela que eu fiz com os vossos pais. Aquela eu escrevi em tábua de pedra. Essa eu escreverei em vossos corações. Então existirá uma diferença da antiga aliança que foi escrita em tábua de pedra e a nova aliança que é escrita no coração do crente regenerado. Continua lendo. Será que uma aliança que firmei com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido deles, asseverando o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo do seu sentimento. Amém. Existe uma certa diferença entre a antiga e a nova. Como assim, Mariana? Eu não trabalhei. Testamento significa aliança, certo? Esse caso é uma aliança que Deus fez. Antiga com o antigo povo, nova com a igreja. Entendeu? Mais ou menos. Depois a gente trabalha isso aí. Eu acho que. Será? Vamos lá. Todo mundo entendeu aí a divisão, irmãos? Eu posso passar? Eu tenho mais 20 minutos. Posso passar? Pode. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Bíblia, coleção dos livros sagrados, 66. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Todos esses livros fazem parte da coleção pelos quais nós os chamamos de Palavra de Deus. Vamos lá. Por que esse livro é chamado Palavra de Deus? De onde ele veio? De onde a Bíblia veio? Lê aí, Nayane, por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Continua lendo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, e jamais a profecia que vem na vontade humana.
Mas homens falaram da parte de Deus, feridos pelo Espírito. Estão vendo aqui? Ó? Esses são dois textos. Um proferido por Paulo, em 2 Timóteo 3:16, outro proferido por Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21. O primeiro texto, Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada. E aí eu preciso, lembra lá do grego, né? É soprada. Porque essa palavra inspirada, por isso que, ó, nesse caso, o autor, em português, não foi feliz. Porque o que é inspirado? O que é inspirado? O que é inspiração? O que é inspira? Inspira, De fora para não dentro. é? E o que? E a outra é o que? Expira. Hã? Expira. Expirar. Inspirar é absorver. Inspirar é absorver. In é para dentro. Ex é para fora. Qual seria a palavra boa? Porque a palavra boa é soprada. Toda a Escritura é Soprada por Deus. soprada por Deus. Deus soprou aos escritores a sua palavra. Não foi Deus. Se Deus tivesse feito isso, tinha existido palavra? Não. Ficado para ele, né? Por isso que essa palavrinha aí, ela não condiz com o texto original. Ela seria mais bem explicada se ela fosse soprada ou respirada. Expirada. Sei Não lá. é Expirada. soprada, né? Então, toda a Soprada. Escritura é soprada por Deus. Outro texto aqui. Então, de onde ela vem, irmãos, aqui segundo Paulo? Qual é a Deus. origem dela? Deus. Parte de Deus. Antes de mais nada, sabe que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não partiu do homem. Deus sopra. E então, segundo Paulo, diz que os homens são impelidos pelo Espírito Santo a escrever o que escreveram. Isso significa que os homens estavam fora de si? Não. Os homens não estavam fora, não estavam possessos. Mas, de alguma forma, o problema surge e Deus, o Espírito Santo, impele os profetas a escrever o que, de fato, Deus queria que os profetas escrevessem. Há muita gente indaga assim, esse livro aí foi feito por homem, esse livro foi escrevido por homem. Aí essa parte aí a gente deve falar. Exatamente. O que eles não estão errados. A Bíblia foi feita por homens? Sim. Claro, a Bíblia é uma literatura humana que precisava de homens as escrevendo. É uma comunicação entre homens e homens. O idioma humano. O idioma era o hebraico, o grego e o aramaico. Foram escritas por homens. A questão é, o milagre está aí. O ímpio talvez não creia nisso. Foram escritas por homens. Mas homens falaram da parte de Deus. Eu estou dizendo, homens falaram da parte de Deus. O que eles estavam falando não vinham da vontade deles. Vinham porque o Espírito Santo estava soprando sobre a vida. Então, de onde a Bíblia veio? De quem, irmão? De Deus. Vai, ô José. Pastor, eles estão falando até assim, ó, tipo que as primeiras escrituras, só falam, estavam corretas. Mas com o passar do tempo, várias pessoas foram traduzir e começaram a seguir eles, entendeu? Certo. Eles falam tipo assim agora, né? Entendi. E o que é de fato é uma preocupação que todos nós, a gente não deve ser desonesto com relação a isso. Quando a gente diz que toda a Escritura é infalível, é inerrante, eu não estou dizendo, e aí eu estou sendo honesto, não vou me apedrejar. Eu não estou dizendo que uma tradução é infalível e é inerrante. O que é isso aqui? Tradução. É uma tradução. Isso aqui não são os escritos originais. Não são, irmãos. Isso aqui não é os escritos original. Eu estou dizendo que os escritos
original, quando eles foram escritos, eles eram inspirados por Deus, ele é a palavra de Deus. Agora existe outra coisa também. Deus, a inspiração, quem crê na inspiração das Escrituras, crê que o Espírito Santo preservou na mente dos apóstolos e dos profetas as exatas palavras que Deus queria que os profetas transmitissem. Eu também creio que há um milagre, além de haver um milagre na inspiração, há um milagre na preservação das Escrituras. É isso, José, que a gente deve falar. Não, assim como Deus falou, Deus também tem poder para preservar a sua palavra. Então, assim, traduções têm erros. Por exemplo, existia uma tradução agora, King, não sei o que, não é King James não, é uma tradução que ela tinha racismo nela. Os tradutores dela tinham uma veia racista. E aí começou a haver polêmica. Você já viu falar essa Bíblia? Date. Tinha essa Bíblia. Aí houve a polêmica, e aí eles recolheram todas elas e depois eles refizeram essas traduções. Então assim, irmãos, qual é a nossa questão? É procurar uma boa Bíblia, uma boa tradução. A Bíblia NVI que vocês têm na mão de vocês é uma boa Bíblia, é uma boa tradução, e vocês não têm nenhum problema com relação a ela, certo? A questão, por exemplo, os testemunhos de Jeová dizem que a Bíblia deles são verdadeiras, mas eles estão cheios de erros propositais, não são erros da pobreza da língua. Isso não é erro. Por exemplo, o idioma português, na língua inglesa, não existe a palavra, é o que me dizem, né? Saudade. Não existe. Como de uma coisa, como é que eu estou aqui, eu escrevi um livro, e nesse livro eu estou narrando minha história de romance para com minha esposa, e lá pelas tantas eu vou escrever assim: e um belo dia eu viajei, passei 3 dias fora, e o meu coração, ele palpitava de dor por causa de muitas saudades que eu sentia da minha esposa. Pronto, eu escrevi esse livro. Aí o livro fez sucesso no Brasil, no mundo todo. Aí o cara vai traduzir para o inglês. Como é que ele traduz essa palavra para o inglês? Falta palavra. No inglês não tem essa palavra. Ele vai ter que procurar uma palavra que mais se aproxime dela. Ele vai colocar um termo. É uma outra palavra, mas que se aproxime. Ele vai precisar de uma frase inteira para poder explicar aquilo. Diga. A palavra que eles têm é de perda, de falta. I miss you. Eu sinto falta dela. I miss Mas you. não tem sentimento. É um pouco desamado. Povo Seco, né? Pode ser. seco, não sente nem saudade. Pois é, tá vendo o problema de traduções? Não é o erro do tradutor, o tradutor não erra, ele não está errando, é por falta naquele idioma daquela palavra. Aí ele tem que se esforçar para procurar uma palavra que de repente pareça com aquela que ele esteja querendo, que o autor quis falar. Pareça, vai, quer. Tem muita gente que usa essa tradução antiga, a tradução de hoje não é igual ao do original. Aí o pessoal fala que a Bíblia é alguns dizem que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus justamente por causa do erro das traduções. É uma pobreza de espírito que o cara diz: eu creio, tudo que está aqui é a palavra de Deus, cada palavra, cada frase, cada coisa que foi escrito aqui é a palavra de Deus. Então, isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou sendo claro para vocês, porque nós estamos numa escola dominical e eu tenho que passar isso para vocês. Então, Josué e Jardel, de fato, existem problemas nas traduções, viu, Josué? Existem problemas nas traduções, mas não é erros propositais
faculdades? É por pobreza do idioma do país. Então eu como pregador e você como estudioso da Bíblia tem que fazer o quê? Buscar. Procurar. Você já tem essa informação. Tendo essa informação, você deve cavar. Porque não é responsabilidade dos tradutores transliterar. Porque se ele transliterar, ele vai deixar um vácuo lá. Vai deixar um vácuo lá. Não é essa comunicação que ele quer. Por exemplo, existem, irmãos, existe uma certa tribo, eu já vou falar sobre isso, que quando alguém chega na casa dele e bate na porta, essa é uma atitude de um ladrão. O cidadão, ele não chega e bate. O cidadão chega e fala: ei, tem alguém em casa? Quem bate é o ladrão. O ladrão bate para ver se tem alguém dentro de casa. Sabe quem responde? Entendeu? Eles têm essa cultura. Traduzir essa palavra aqui lá para a língua deles. Eis, Jesus dizendo: eis que estou à porta E bato. e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem é que bate na porta na cabeça desses caras? Ladrão. Um ladrão. E um ladrão é coisa boa? Não. Não. Na hora que o cara estiver pregando que Jesus está à porta e bate, o que eles vão fazer? Não quero não. Valeu a pena traduzir dessa forma? Não, o texto lá é baixo, não tem que traduzir parte. Não valeu. Então, seria mais ou menos assim: eis que estou à porta e falo. Mas aí o indivíduo desonesto vai lá e vai vender erro. Tá cheio de erro aqui. Porque não é isso que está no original. É um indivíduo desonesto. Isso é desonestidade. Não é honestidade de jeito nenhum. O cara honesto vai saber que nas mais diversas línguas existem problemas que o tradutor vai ter que se adequar à tradução. Vai. Realmente existe muita diversão de versão, mas elas não podem ter algum desculpa para levar uma coisa errada. Porque a centralidade da língua é que nos entende na hora de Isso aí já. Estou chegando lá, até que sair. Vou até pular rapidinho, porque apesar que o é o terceiro ponto. Então, de onde ela veio? Então, a pergunta de onde a Bíblia veio partiu de Deus. É um livro escrito pelos homens? É, mas não veio da vontade humana. Os homens foram impelidos pelo Espírito Santo. Eu já falei sobre isso aí. O que é a inspiração? Terceiro palavra. A inspiração é aquela influência extraordinária e sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os autores dos livros, pela qual as palavras deles, aquilo que eles estavam escrevendo, são também as palavras de Deus. Logo, a Bíblia é um livro divino, humano. Então, tem essas duas conotações. Concluímos que as Escrituras têm natureza divina e humana, são a palavra de Deus escrita em linguagem humana, por pessoas em pleno uso de suas faculdades. Entretanto, elas foram de tal modo influenciadas pelo Espírito Santo, que tudo que registraram como canônico que é sagrado, foi preservado do erro. Não há erro no texto original, constituindo-se revelação infalível e inerrante de Deus ao homem. Quais são as suas características? Eu falei o que a Bíblia, depois de onde ela veio, e agora quais são as características da Bíblia. Características é aquilo que identifica a essência de uma coisa. Falei já demais, faz aí. Os principais ensinos da Bíblia. Perdão. Os principais ensinos da Bíblia a seu próprio respeito podem ser classificados em 4 características, às vezes chamadas de atributos. As quais são? A autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras, a suficiência das Escrituras. Esses são os 4 atributos da Bíblia: autoridade,
clareza, necessidade e suficiência. A Bíblia é autoritativa, porque ela parte de Deus. A Bíblia é clara em seus ensinos e doutrinas. Ninguém pode ficar dizendo a Bíblia é difícil demais de entender. Não. Um dos atributos da Bíblia é a clareza. A Bíblia é necessária, eu vou já explicar por que ela é necessária, e a Bíblia é suficiente. Vamos ver algumas coisas aqui. Autoritativa. Vai, Evandro, por favor. Ela é autoritativa. A autoridade é o fundamento da estrutura inteira da sociedade. Da sociedade humana. Nós vivemos sob a autoridade em todas as áreas da vida. Na família, na sociedade, no Estado. Há sempre somos criados debaixo de autoridade. A autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Por isso, a mesma tem que ser recebida, pois ela é a palavra do próprio Deus. Isso é importante. A autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou de qualquer igreja. Isso é importante porque uma das coisas da Igreja Católica é, a Igreja Católica diz que a igreja está acima das Escrituras. Quem dá autoridade à Escritura é o corpo eclesiástico da igreja. A Bíblia, ela tem autoridade não vinda desses governos, dessas instituições. A Bíblia é autoritativa porque ela é inspirada por Deus. Porque ela foi soprada por Deus. A autoridade da Bíblia está ligada à inspiração, ou seja, de onde ela partiu? Ela partiu de Deus. E quem é Deus? O Criador de todas as coisas. Logo, ela é autoritativa. Deus é o Criador, nós somos as criaturas. A Bíblia é a palavra do Criador às suas criaturas. Por isso ela é autoritativa. Desobedecer às palavras da Bíblia automaticamente é uma desobediência a Deus. Por isso a Bíblia é autoritativa. Vai, Amanda. Por essa razão, quando falamos que a Bíblia tem sua origem em Deus, estamos dizendo que ela é inerrante, verdadeira em todas as suas afirmativas, não contendo erro algum. Por que ela é isso? Deus pode mentir? Não. Deus pode errar? Não. Falhar? Não. Nada disso pode acontecer com Deus. Logo, se a Bíblia é a palavra de Deus soprada aos homens, aquilo que Deus fala não pode ser mentira. Por isso, a autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia está ligada a Deus. Deus não pode errar. Se Deus não pode errar, suas palavras são inerrantes. Uma pergunta? Pastor, mas se as palavras que estiver na Bíblia estiverem indo contra o meu sentimento, se Deus não quer, né, que eu seja feliz, e esse texto da Bíblia vai contra a minha felicidade. Eu não quero ler a minha felicidade. Não. Deus quer que você cumpra a palavra dele. Uma vez alguém pensou assim. Eva uma vez achou que o que Deus queria era a felicidade dela. E a felicidade dela era comer fruto. Olha a desgraça que aconteceu. Diz o texto que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, coloque todos os seus sentimentos, todas as suas emoções debaixo da autoridade das Escrituras. Ela é que é a autoridade máxima. Ela é que é a luz para tudo que a gente for fazer. Tudo mesmo que a gente for fazer. Nenhuma autoridade é maior do que as sagradas Escrituras. Então, se algum pastor irmãos, eu fico bobo. Tinha um pastor que parece que estava abusando das suas fiéis. Tinha aquele texto que passou no Fantástico, de um pastor que usava a Bíblia, que lá no texto de Osés dizendo, vai, já viu isso aí? Vai e adultera com a mulher do teu irmão.
Esse é o texto que tem lá em Oséias, capítulo 2, 3, 4. Um desses capítulos aí. Aí o sem vergonha foi lá, estava deitando com a mulher, aí a reportagem, você conhece isso aí? Meu irmão. Aí elas aceitavam porque acreditavam que era Bíblia. O pastor era a autoridade da igreja. Era pai, adúltera. Pai, Só que ele não usava assim, tem Você. pai, adúltera, e ele ia obedecendo e mostrava com a autoridade. Sem vergonha, safado. Ali era um 7-1 mesmo, viu, irmão? O que acontece aí, irmãos? A gente pode até entender, eu não sei se a gente. Isso é tão nebuloso que a gente não consegue nem dar um crédito a uma mulher dessa, né? Porque a mulher é safadeza. Mas um pastor chegar para você e dizer um negócio desse, não tem sentido. Eu tive que conviver com um indivíduo que abusava de crianças, de adolescentes, e ele dizia que o sêmen dele, ele era um anjo de Deus. E a unção que Deus tinha dado para ele era passada para outros através do sêmen. Eu convivi com as pessoas. Então o que acontece aqui, irmãos? É incrível como as pessoas confiam na autoridade de alguém que está em cima do púlpito. Não confie. Por favor, não confie em mim. Confie na Bíblia. Confie na Bíblia. Na Bíblia. É evidente que eu respeito o pastor e tudo mais, mas confie na Bíblia. Leia as Sagradas Escrituras, é a autoridade para a sua vida. Não é o indivíduo que está pregando, não é o indivíduo que está falando, não é o indivíduo que está ensinando. Todos esses indivíduos podem ser levados pelo erro e levar vocês juntos. Então cuidado, muito cuidado. Esses indivíduos têm suas preferências. E o pastor, por exemplo, assim como você tem preferências, o pastor também tem. E o pastor, como é alguém que está na liderança, ele pode ter a tentação de, por exemplo, eu tenho uma preferência. Que preferência? Eu acho que uma gravatinha e um paletózinho torna adequado os obreiros da igreja. Essa é uma preferência minha. Não é que nasceu comigo, eu acho que colocaram em mim lá dentro da Assembleia de Deus, né? Eu tenho essa preferência. Quando eu vejo um obreiro ou um diácono sem uma gravatinha, eu me encosto todinho lá por dentro. Não, preferência minha. Vocês acham que eu não fico todo ouriçado? Já terminar. Vocês acham que eu não fico todo ouriçado para repreender esse indivíduo? Fico. Mas com que base eu tenho para repreender um indivíduo desse? Qual é a base escriturística que eu tenho para dizer: você não serve para ser um diácono porque você não vem com a gravata? Qual é a base, irmão? Qual é? Seu achismo. Meu achismo. Nas minhas preferências. E eu não posso usar das minhas preferências para dizer se uma coisa é pecado ou não. Não posso. Quando a gente faz isso, a gente está colocando a Bíblia aqui e a gente está se colocando acima das Escrituras. Quando a gente diz a um irmão que algo é pecado, quando a Bíblia não autoriza você a dizer que algo é pecado, você está se colocando acima das Escrituras. A autoridade é você, não as Escrituras. Cuidado. Coloque isso como uma preferência. Antigamente, né, não podia usar brinco, né? O que era isso? Preferência de alguém. Alguém achou que as mulheres mundanas eram que usavam brinco. As crentes não. Aí colocou essa ordem na igreja. Aí ficou. Crente não usa brinco. Crente não usa batom. Crente não usa calça. Crente não faz nada disso. Crente não corta o cabelo. Crente não apara o sovaco. Crente não usa perfume. Eu convivi. Crente não pode usar calça jeans. Eu não podia usar calça jeans. Então, isso é preferências de um A e do B. Não é autoridade bíblica.
Não é, com muito cuidado. Quem foi que errou a mão? Foi você? Vai, diga, minha irmã. Então, as igrejas estão cheias no seu acho e no colo, e o homem que está lá em cima, né, que se acha superior, por ele ser um pastor, por ele ser um diácono, e ali ele coloca a igreja como os escravos deles, né? E quando não que a palavra diz, não o ensinamento da palavra, mas aquilo que eles acham. Você vai para a escola dominical, outras congregações, você vê a diferença. O ensinamento não é dentro da palavra, é dentro do que eles acham. E aí, Muitas vezes eles não conseguem governar nem a própria casa. pois é, tem disso aí, mano. Infelizmente tem disso. Eu não estou com isso dizendo, eu não estou com isso dizendo que a gente não pode formular uma convenção para o nosso bem-estar, para a nossa convivência. Vamos aqui entrar em um acordo que todos os obreiros e diáconos venham de gravata e paletó. Todos entram em acordo? Então, bom, entrar em acordo, todos os obreiros e diáconos vêm de paletó e gravatinha. Isso é um acordo que a gente faz. Só que não! Toda a coisa que ele dá. Só que não! A reunião é essa. Só que Isso é uma não! convenção. Agora eu não posso disciplinar o meu irmão porque ele não vem de gravata e paletó. Não posso dizer que ele está pecando porque ele veio de gravata e paletó. Eu estou usando gravata e paletó, mas como assim? Pastor, mas tem uma igreja ali, eu até lhe falei que eu fui visitar mais o Alves. Lá é todo mundo, é todos os irmãos, todos usam, mas não é porque o pastor existe, é porque já é deles, a tradição deles Uma mesmo. convenção, uma tradição. E todos os irmãos já usam, o que não está já se sente mal, já é deles mesmo. É uma convenção. Se for uma convenção que todos os irmãos são conscientes de que se colocar ou se não colocar, isso não vai fazer peso nenhum à sua consciência, se for assim, é válido. Como assim? Vamos colocar uma regra aqui que todo mundo tem que vir de chapéu. Oh meu Deus! Vamos colocar uma regra que ninguém pode ir mais para o dominical de calção. Por quê, pastor? Não, é porque eu acho que é bonitinho vir de calça. O outro tem, que é bonitinho. Só isso. Só isso. E nada mais. A gente não pode ultrapassar o limite. Quem ultrapassa o limite dizendo que algo é pecaminoso, está se colocando acima das escrituras. E isso era coisa da igreja católica. A gente fala da igreja católica, mas a gente Acaba fazendo igual. faz muitas das vezes igual à igreja católica, se colocando acima das escrituras, dizendo que algo é pecado, quando a Bíblia não diz que isso é pecado. Então, se a Bíblia não diz? Aí virou religiosidade. Vamos lá. Ela é autoritativa. Ela é clara. E aí eu termino aqui, tá bom? Que é aqui começar com o fogo. A igreja católica enfatiza. A igreja católica enfatiza a obscuridade das escrituras. Para esta igreja, as escrituras são enigmáticas. O seu sentido é nebuloso. Por isso ela não é um livro apropriado para leigos, os quais não estão habilitados para entendê-la apropriadamente. Por isso sua interpretação é prerrogativa do clero, do sacerdote. Essa é a ideia que a igreja católica sempre passou. A Bíblia é um livro nebuloso. A Bíblia é um livro enigmático, que é muito difícil de compreender. Você precisa passar por um curso teológico. Todo padre, não existe nenhum padre que não faça pelo menos 8 anos de teologia lá dentro da igreja católica. Então o que acontece, irmãos? Para a igreja católica, a Bíblia é esse livro que só quem está habilitado para lê-lo e interpretar é o clero, é os indivíduos que passaram por isso. Não, senhor. O protestantismo veio exatamente para quebrar isso. A Bíblia é clara. Com clareza eu não estou dizendo que não existem coisas nela que sejam mais difíceis do que outras. Entretanto, essa é a ideia da igreja católica. Os místicos, uma coisa é a igreja católica, outra coisa é os místicos.
Os místicos, por sua vez, também pensam de forma semelhante. A diferença é que estes resolvem essa suposta ininteligibilidade das Escrituras de modo místico, dizendo que não, a Bíblia é difícil, mas o Espírito Santo é quem revela. A gente não sabe, mas é o Espírito Santo quem revela. Como se o Espírito Santo revelasse para um e revelasse uma coisa para outro. Mesma coisa. A Bíblia não é misteriosa. O livro precisa ter chave para você poder abrir e entender. Não, senhor. Não é claro, irmãos. Lê para mim aí, Evandro. A doutrina da clareza das Escrituras nos ensina que, embora determinados versículos possam de início parecer mais difícil de compreender, a Bíblia foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como cristão e desenvolver-se como cristão estão claras. Tudo o que você precisa para se tornar um cristão está claro na Bíblia. Tudo o que você precisa para permanecer um cristão está claro na Bíblia. Tudo o que você precisa para manter uma vida de piedade está claro na Bíblia. Tudo que é obscuro, que é uma coisinha pouca, tudo que talvez seja difícil, não é essencial, não vai prejudicar sua salvação, sua santidade, sua vida com Deus. Por isso, parem com essa balela de dizer assim: eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil de entender. Você que é preguiçoso. Você é que não quer se esforçar para ler a Bíblia, porque você se esforça para tudo nessa vida. Você está no seu carro, você vê um sinal vermelho, você para, porque você já entendeu o significado daquilo, você interpreta aquilo. Respeite essas mesmas coisas quando você estiver lendo as Sagradas Escrituras. Você está lendo uma carta tem começo, tem meio e tem fim. Aí você só lê o começo, o que vai acontecer? Você vai entender? Não, o cara só começou. Aí lê o primeiro capítulo, eu não entendi o que Paulo quis dizer. Claro, para você entender, você leu. Às vezes a gente lê todinho, ainda não entende, mas eu leio aquilo ali de novo e fica aquela coisa ali no canto. Porque tem que parar, tem que ler direitinho e assim por diante. Então a Bíblia, irmãos, ela não é obscura. Vamos parar por aqui, certo? Acredito que próxima aula a gente não. Ela é necessária e ela é suficiente. Necessária para quê? Para a gente aprender matemática? A Bíblia é necessária para a gente aprender matemática? Não. Para a gente aprender ciência? Não. A Bíblia é necessária para a gente ser salvo em Cristo Jesus. Ela é suficiente naquilo que Deus propôs para a nossa salvação. Certo, filho? Vamos dobrar. Não, vamos curvar a nossa cabeça. Ó, irmãos, aprendemos o que é a Bíblia, aprendemos de onde ela veio e aprendemos as características da Bíblia. Ela é autoritativa, clara, suficiente e necessária. Por isso, você, quando sair daqui hoje, vai passar o dia lendo ela. Eu creio. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos leva mais uma vez ao entendimento do Senhor da vida. Que esse ensinamento possa ser aplicado em nossas vidas. Que possamos respeitar a Bíblia como Tua palavra, como regra de fé e prática para as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Traga-nos à noite para cultuar o Senhor e celebrar o Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Próximo culto, quem é Deus, hein?